O medo não desaparece de repente, ele se transforma quando você percebe que nunca foi real. Era apenas uma energia, muitas vezes mal interpretada, esperando consciência em vez de fuga. Essa frase nos faz refletir o seguinte: em algum momento da vida, todos nós vamos sentir medo. Você já sentiu medo? Se não sentiu ainda, vai sentir. O medo, esse sentimento, ele aparece meio que silencioso, aperta o peito, confunde os nossos pensamentos e muitas vezes o medo nos paralisa em vários setores da vida. Mas raramente a gente para se perguntar do que esse medo é feito. Você já fez essa pergunta? É uma pergunta curiosa, né? De que é feito o medo? Será que medo é realmente o inimigo nosso? Ou apenas uma força que ainda não aprendemos a compreender? Sim, porque o ser humano ainda não compreende um monte de coisas, né? E o medo pode ser um desses sentimentos que é mal compreendido. Na meu ponto de vista, tá? Aqui tudo que eu vou colocar é meu ponto de vista, não significa que tá correto. O medo não nasce para nos destruir, eu penso assim. O medo nasce de uma energia daquilo que é desconhecido, daquilo que ainda não entendemos, daquilo que foge ao nosso controle. Quando a gente não sabe nomear uma sensação, a gente fala, é medo, tenho medo. Quando não conseguimos enxergar o caminho, depois da curva, a gente fala, nossa, eu tenho medo do que tem lá depois dessa curva. A nossa mente, ela tenta nos proteger criando cenários fictícios muitas vezes. A nossa mente nos emite alertas e barreiras. O problema é que na maioria das vezes, esses cenários nunca se concretizam. Eu vou dar exemplos aqui. A gente vive com medo do futuro, não é? E o medo se alimenta do futuro, do e se? E se der errado? E se eu não for capaz? E se eu perder tudo? E se minha esposa me deixar? E se eu perder o emprego? Tudo o e se que tá lá no futuro, não tá no passado. O passado já aconteceu, não é? Aí, a vida tá acontecendo em tempo real, no agora. A vida acontece agora, nesse exato momento tá acontecendo a vida tá passando. E quase sempre nós estamos vivos, inteiros e capazes de dar o próximo passo. Quase sempre. Quando você olha para trás, faça esse exercício agora. Quantas vezes aquilo que te assustava demais realmente aconteceu? Quantas noites você perdeu antecipando dores que nunca chegaram? É nesse ponto que a consciência entra, é nisso que eu quero chegar. Quando a gente observa o medo, sem julgamento, você começa a perceber que o medo não é um monstro. É uma energia condensada, sem forma definida e aguardando a direção. Essa mesma energia que te paralisa muitas vezes, pode também nos impulsionar, já que é energia. A energia nunca é desperdiçada no universo. A diferença está no olhar. Quando você foge do medo, o medo cresce. Quando você cria esses monstros na cabeça, você sofre. Às vezes não dorme, às vezes você não tem apetite, às vezes você se prostra de uma maneira que sair da zona de conforto torna-se algo impossível. Coragem, que antagônica ao medo é a coragem, não é? Pois é, mas coragem não é ausência de medo. Muitas vezes você vai mesmo com medo. A coragem é caminhar no mesmo sentido que o medo, porém enfrentando-o de peito aberto. É dessa maneira que a gente vai se desvencilhando dos problemas. Eu não estou dizendo que você deve ser o cara destemido, o mais corajoso de toda a tropa aí, não, nada disso. A gente tem que ter medo, aliás, o medo fez com que o humano chegasse até hoje, né? Da forma que somos, seres, entre aspas, dominantes do planeta, a raça dominante, porque existem na natureza, por exemplo, animais muito superiores em força, em velocidade que nós. O medo nos fez, né, recuar, subir numa árvore, correr de um urso, enfim, pular no lago quando as abelhas estavam atacando, enfim. A gente sabe que o medo, ele acaba nos motivando também, descarrega adrenalina no nosso corpo e a gente, pernas para que te quero, não é? Mas o medo não pode nos parar. O medo não pode ser aquilo que a gente fantasia. E 70%, 80% daquilo que a gente pensa e cria, fabula na nossa mente, não vão acontecer. E é desse medo que eu falo.
Esse medo de, e se? E se eu for demitido, o que eu faço? Meu Deus, vai acabar o mundo. Calma! O amanhã a Deus pertence. Não cabe a nós ficar aqui ansiosos pelo que ainda vai chegar. Você nem sabe se vai chegar na próxima hora. É bobagem ficar pensando e com medo de tudo e de todos. Seja audacioso. Busque coragem. Busque no medo aquela inspiração para que você continue empreendendo, crescendo, absorvendo as coisas maravilhosas que esse mundo nos oferece. O que te paralisa hoje pode ser aquela energia que vai te impulsionar amanhã. Tudo depende da forma como a gente enxerga. A vida a gente olha por diversos prismas, por diversas janelinhas, por diversos buracos de fechadura. Olhe por um desses e você verá que o medo é apenas mais uma barreira que nós podemos transpor.